Você que leva tantos anos cuidando da sua casa, da sua família e das suas rotinas, e que sabe perfeitamente que o refrigerador não é só um eletrodoméstico, e sim um reflexo de como vivemos o dia a dia. Eu te confesso uma coisa, durante anos eu limpei o refrigerador à ocidental, tirando tudo, passando um pano rápido e voltando a colocar as coisas quase igual que antes. Até que eu descobri certos hábitos japoneses que não só limpam, mas que mudam por completo a sensação que te dá abrir a porta da geladeira. E eu não falo de truques comuns, eu falo de segredos raros, pouco conhecidos, daqueles que quando você prova você diz, como ninguém me falou disso antes. O primeiro segredo japonês que me deixou gelada é que eles não limpam o refrigerador quando ele está sujo, eles limpam quando ele ainda parece limpo. E isso, olha, não é só ordem, é uma forma de pensar. No Japão existe uma ideia muito forte de que aquilo que você deixa acumular, mesmo que seja invisível, termina virando parte do lugar. Como se o refrigerador absorvesse esse peso. Por isso eles não esperam ver a mancha, a meleca, a poça na gaveta ou aquele cheiro estranho que aparece de repente. Eles agem antes, quando ainda parece bom, porque sabem que nesse momento a limpeza é mais fácil, mais rápida, e sobretudo, não é sentida como castigo. E aqui vem o interessante, eles transformam isso num ritualzinho, quase como um costume de higiene pessoal. Do mesmo jeito que você não espera ficar com o cabelo um desastre para pentear, ou não espera o banheiro ficar impossível para dar uma passada. Com a geladeira é a mesma coisa. Uma vez por semana, sem fazer cena, sem deixar a cozinha de pernas para o ar, sem tirar tudo, sem cansar, eles escolhem uma única parte. Só uma prateleira, só uma. E isso é chave, porque a sua mente não interpreta como tenho que limpar o refrigerador, ela interpreta como vou fazer uma coisinha rápida. E aí, sem você perceber, você começa a ganhar da acumulação. Eu no começo pensei, para que eu vou limpar se não está sujo? Mas eu juro que quando eu fiz, eu percebi uma coisa. O refrigerador sempre está se sujando mesmo que você não veja. Cada vez que você guarda uma panela quente, mesmo que esteja só um pouquinho morna, ela solta vapor. Cada vez que você coloca verduras, elas trazem umidade. Cada pote que se abre, mesmo que pareça fechado perfeito, deixa microgotinhas. E tudo isso vai criando uma película fininha. Essa coisa que não se vê, mas se sente com o dedo, como uma gordura suave ou um frio pegajoso. E essa película invisível é a que depois vira cheiro, vira mofo escondido, vira manchas amarelas e vira aquela sensação de ugh. Então o que eles fazem é cortar essa película antes que ela vire problema. Eles tiram a prateleira, levam para a pia ou para uma bandeja na mesa, e limpam com calma, sem pressa. Não com 1000 produtos, e sim com algo simples. Um pano úmido, água morna, às vezes uma gotinha de vinagre, às vezes uma pitadinha de sal. E o mais importante não é o produto, é o movimento. Eles passam o pano como se estivessem resetando aquele espaço. E quando você coloca de volta, você sente que o refrigerador respira. Outra coisa que eu amei nesse segredo é que, como é só uma prateleira, você aproveita para revisar o que mora ali. E aí é onde acontece a magia de verdade. Porque você tira a prateleira e de repente você percebe. E isso aqui há quanto tempo está aqui? E esse pote por que está tão atrás? Porque eu sempre guardo a mesma coisa e depois eu esqueço. Mas como você não está no modo de limpeza pesada, você não se sobrecarrega. Você simplesmente reorganiza. Você traz para frente o que vai ser comido. Você tira o que já não faz sentido. E sem perceber, você começa a evitar desperdício, você começa a gastar menos, e a sua geladeira deixa de ser um depósito de coisas que um dia. E olha, isso para nós, as que já passamos dos 50, é um presente. Porque a gente já não está para aquelas limpezas que deixam as costas gritando, com a cozinha desarrumada e com vontade de sentar e chorar de cansaço. Esse método é suave, inteligente, e te dá controle. Em vez de o refrigerador te vencer e um dia te obrigar a esvaziar ele inteiro, é você que mantém ele leve semana após semana, sem esforço brutal. Eu fiz assim, escolhi um dia fixo, sempre o mesmo, e associei a algo cotidiano. Por exemplo, depois de fazer o café da manhã de domingo ou quando eu volto do mercado. Eu não anotei como tarefa, eu anotei como costume. E eu me prometi uma coisa. Mesmo que eu não esteja com vontade, só uma prateleira. Só isso. Porque aí está o truque japonês escondido. Quando o trabalho é pequeno, a sua mente não briga. E quando a sua mente não briga, você faz. E quando você faz sempre,
você nunca chega no ponto de crise. Eu juro que desde que eu adotei isso, desapareceu aquela frase que eu mesma me dizia: um dia desses eu tenho que limpar a geladeira. Porque já não existe um dia desses. Existe minha prateleira da semana. E parece uma bobagem, mas essa ideia simples tirou de mim um peso enorme. Abrir a geladeira já não me dá aquela sensação pesada de ver coisas acumuladas e pensar que eu não dou conta de tudo. Agora eu abro e sinto clareza, ordem, e até um pouquinho de orgulho, como dizendo: olha, eu estou fazendo certo, sem me matar. E se você quer testar hoje mesmo, faça assim, simples. Escolha a prateleira que você mais usa, esvazie rápido, passe um pano morno, seque bem, e volte a colocar só o que realmente faz sentido estar ali. E quando você fechar a porta, fique um segundo olhando. Porque esse segundo é o que te mostra que você não precisa de um dia inteiro para sentir sua casa mais leve. Você só precisa começar por uma parte pequena, como eles fazem. Segundo segredo. Outro segredo raríssimo é que eles jamais usam produtos com cheiro forte dentro do refrigerador. E quando eu li isso pela primeira vez eu pensei: como assim não? Se justamente o cheiro de limpo é o que me faz sentir que está higienizado. Mas aí está a diferença enorme entre a nossa forma ocidental de limpar e a japonesa. Para eles, um cheiro não é sinal de limpeza, é sinal de invasão. Eles acreditam que todo aroma artificial fica preso no frio, gruda nas paredes, entra nos alimentos e termina alterando não só o sabor, mas também a sensação com que você come depois. No Japão existe essa ideia muito sutil de que o refrigerador é quase como uma extensão do corpo. O que você guarda ali vai entrar em você. Então o espaço deve estar neutro, silencioso, sem interferências. Por isso eles evitam perfumes, desinfetantes com fragrâncias fortes e aqueles limpadores que cheiram a limão ou a pinho. Para eles, isso não é frescor, é contaminação sensorial. E olha, quando você começa a ver assim, tudo muda. Porque você percebe que esse cheiro que às vezes você sente ao abrir a geladeira não vem só da comida, muitas vezes vem dos próprios produtos que a gente usa para limpar. Em vez disso, eles usam coisas absurdamente simples. Água morna, antes de tudo. A água morna solta a gordura invisível que fica grudada nas paredes e prateleiras, aquela gordura que não se vê mas que prende cheiros. Nessa água eles colocam, às vezes, uma única gota de vinagre de arroz. Não vinagre comum forte, não cloro, não amônia. Uma gota. O suficiente para desinfetar suavemente sem deixar rastro. O vinagre de arroz é suave, quase neutro, e por isso não invade o ambiente do refrigerador. E se eles não usam vinagre, eles usam sal. Sim, sal. E isso me pareceu raríssimo no começo, quase antigo, tipo coisa de avó japonesa. O sal, dentro da cultura deles, não é só um tempero. É um elemento de purificação. É usado para limpar, para proteger, para neutralizar energias pesadas. E levado para o refrigerador, ele faz exatamente isso. Corta a gordura, absorve cheiros e deixa o espaço completamente neutro. Não perfumado. Neutro. Que é algo que aqui a gente quase não conhece. Eu comecei usando uma tigela com água morna e uma colherzinha de sal, molhei o pano, torci bem e limpei uma prateleira. Nada mais. E quando eu terminei, a primeira coisa que eu pensei foi: não tem cheiro de nada. E no começo isso me incomodou. Porque a gente está tão acostumada a associar limpeza com cheiro forte, que o nada parece suspeito. Mas no dia seguinte, quando eu abri a geladeira, eu senti algo diferente. Não tinha mistura de cheiros. A manteiga cheirava a manteiga, a fruta cheirava a fruta, as sobras cheiravam a comida, não a geladeira. E aí eu entendi o segredo profundo. Quando você elimina aromas artificiais, você também elimina a confusão. O seu nariz descansa. A sua comida se conserva melhor. E você até começa a perceber antes quando algo está realmente estragado, porque não tem perfume tapando. É como limpar um vidro e perceber que antes estava opaco e você não sabia. Para nós, que levamos tantos anos limpando casas, esse segredo é quase uma reeducação. Ensinaram pra gente que quanto mais forte cheira o produto, mais limpo fica. E os japoneses fazem o contrário. Quanto menos cheiro, mais puro está o espaço. E eu juro que a geladeira muda por completo. Ela se sente leve, frio de verdade, não carregado. Como se respirasse melhor. Desde que eu parei com os limpadores perfumados, desapareceu aquele cheiro misturado que eu já achava normal. Eu já não cheiro geladeira,
eu cheiro silêncio. E pode soar estranho, mas essa ausência de cheiro é uma sensação de limpeza muito mais profunda, mais elegante, mais tranquila. É como quando você entra numa casa organizada e não tem cheiro de nada. E justamente por isso você sabe que está realmente limpa. Terceiro segredo. Existe um hábito japonês que no começo me pareceu exagerado, quase obsessivo, mas que agora eu amo com todo o meu coração. Secar tudo antes de voltar a guardar no refrigerador. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eles dizem que a umidade é o verdadeiro inimigo da geladeira, não a comida. E olha, quando você começa a observar com atenção, você percebe que eles têm toda a razão. A maioria dos problemas que a gente tem ali dentro não vem de algo estar sujo, vem da água que fica onde não deveria. No Japão eles têm muito claro que o frio e a umidade juntos criam deterioração silenciosa. Você não nota de imediato, mas aos poucos aparecem aqueles líquidos misteriosos nas gavetas, aquelas gotinhas nas paredes, aquele fundo sempre um pouco pegajoso que você limpa uma e outra vez sem entender por que volta. E eles cortam isso pela raiz com algo tão simples como um pano seco. Antes de entrar na geladeira, cada coisa passa por esse gesto de secar. Não é uma limpeza extra, é um gesto consciente. Cada recipiente, mesmo que venha recém-lavado, é seco por fora. Cada pote, mesmo se estiver seco ao toque, recebe uma passada rápida. E as verduras? Isso me surpreendeu muito. Eles tiram da sacola, olham, e secam suavemente, sem pressa, como quem cuida de algo valioso. Porque para eles, colocar verduras úmidas é como convidar o mofo para se instalar com calma. E claro, depois a gente se pergunta por que a alface fica feia tão rápido ou por que aparece aquele cheiro estranho que você não sabe de onde vem. Eu antes lavava os recipientes, deixava escorrer um pouco e guardava do mesmo jeito. E eu achava que isso estava bem. Mas quando eu comecei a secar um por um, eu notei uma mudança imediata. A geladeira parou de suar. Literalmente. Já não apareciam poças, já não tinha aquela umidade constante que parece inevitável. E o mais incrível é que a limpeza dura muito mais. Você não precisa ficar passando pano o tempo todo, porque não há o que limpar. Eles não fazem isso por rapidez, eles fazem por respeito. Respeito pelo alimento, pelo espaço e pelo tempo que depois eles não vão precisar gastar limpando. Esse gesto pequeno, quase invisível, é o que mantém a geladeira em bom estado por anos. E aqui vem algo que me tocou fundo. Para os japoneses, guardar algo molhado é sinônimo de descuido. Não por má intenção, mas porque a água no lugar errado sempre termina estragando. Para nós, que já não queremos ficar limpando toda hora nem abaixando mais do que o necessário, esse hábito é ouro puro. Porque secar agora é evitar limpar depois. É investir 2 segundos para economizar 20 minutos. E além disso, muda a sensação por dentro. Quando você seca com calma, você não está correndo, você não está fazendo tudo de uma vez. Você está cuidando. E esse cuidado se sente. Desde que eu faço isso, desapareceram aqueles líquidos que apareciam sem explicação, aquele mofo escondido nos cantos e aquela sensação pegajosa que te fazia pensar que algo estava errado mesmo sem saber o que. Agora a geladeira se sente seca, fria de verdade, limpa por mais tempo. E eu juro que abrir já não me dá aquela impressão de isso se suja sozinho. Por que não? Não se suja sozinho. Ele umedece. E quando você controla a umidade, você controla tudo. E se hoje você quer começar com esse segredo, faça assim de simples. Na próxima vez que você guardar algo, passe um pano seco por fora, sem pressa. Não como obrigação, mas como um gesto de cuidado. E depois observe. Porque essa pequena mudança é um daqueles segredos japoneses que parecem exagerados, até você perceber que funcionam melhor do que qualquer produto caro. Quarto segredo. Esse segredo é pouco conhecido e quase ninguém faz no Ocidente, e eu te confesso que quando eu vi pela primeira vez eu pensei que era mais um exagero, até eu testar. Os japoneses forram as gavetas do refrigerador, mas não com plástico nem com qualquer papel. Eles não usam aquelas lâminas rígidas que amassam e sujam do mesmo jeito. Eles usam papel absorvente ou tecidos laváveis bem finos, quase como um pano delicado. E a lógica por trás disso é tão simples que dá raiva de não ter feito antes. Para eles, a gaveta não deveria ser a que recebe a sujeira. A gaveta é estrutura, é base. O que deve sujar é a camada que você escolhe sujar. Essa camada atua como um escudo silencioso. Quando uma verdura solta água, quando uma fruta madura demais, quando algo derrama um pouquinho,
não tem problema. Não chega no plástico, não escorre pelos cantos, não fica escondido onde depois aparece o mofo. O papel absorve. Ponto. E aqui vem o brilhante do segredo japonês. Quando algo suja, você não limpa o refrigerador. Você troca o papel. Nada de esfregar, nada de tirar a gaveta inteira, nada de água, nada de força. Você levanta o papel, joga fora ou lava, coloca um novo, e pronto. A geladeira segue limpa sem você ter limpado. É quase como trapacear, mas uma trapaça inteligente. Eu comecei usando papel absorvente grosso, do que se usa na cozinha, bem ajustado no fundo da gaveta. E depois de alguns dias eu percebi algo impactante. A gaveta estava intacta. Seca, limpa, sem cheiro. Antes, mesmo limpando sempre tinha aquela sensação de que a gaveta nunca ficava realmente boa. Sempre tinha um canto úmido, uma mancha velha, um cheiro que não ia totalmente embora. Com o papel, isso sumiu por completo. Depois eu testei com tecidos laváveis bem fininhos, quase como panos de algodão fino. Eu cortei no tamanho e uso para frutas ou verduras. Eu lavo uma vez por semana e volta a ficar perfeito. E aqui é onde esse segredo fica maravilhoso para nós, que já não queremos nos complicar. Não tem limpeza pesada. Não tem se abaixar, não tem carregar gavetas cheias, não tem esfregar plástico duro. Tem substituição. E substituição é descanso. No Japão esse hábito tem muito a ver com prevenir antes de reparar. Eles sabem que quando a sujeira chega na gaveta, já é tarde. Porque entra nos cantos, seca, impregna, e depois você tem que lutar com isso. Em vez disso, quando a sujeira cai sobre algo que foi feito para sujar, tudo fica mais leve. É como colocar uma toalha de mesa em vez de limpar a mesa toda vez. E eu te digo uma coisa bem real, esse segredo é uma bênção quando você já não tem vontade de fazer limpezas pesadas. Quando o corpo cansa mais rápido, quando as costas já não perdoam, quando você só quer que as coisas funcionem sem esforço extra. Isso funciona sozinho. Em silêncio. Sem você ter que pensar demais. Desde que eu forro as gavetas, a geladeira deixou de ser aquele lugar que sempre suja embaixo. Já não me dá preguiça abrir, já não me dá raiva ver manchas velhas. Agora eu sei que se algo acontecer, não é um problema. Eu levanto o papel e sigo com meu dia. E isso, eu juro, é uma sensação de alívio enorme. Se você nunca fez, teste com uma única gaveta. Não todas. Uma. A que mais suja. E depois observe como, sem você perceber, a sua geladeira se mantém limpa quase sozinha. Às vezes o verdadeiro segredo japonês não é limpar melhor, é evitar ter que limpar. Quinto segredo. Outro hábito japonês que me fez repensar tudo é que eles nunca guardam comida sem data emocional. E quando eu ouvi esse conceito pela primeira vez eu achei estranho, quase filosófico, mas depois eu entendi que é profundamente prático. Não é sobre a data de validade impressa na embalagem, é sobre algo muito mais humano. Lembrar quando e para que você guardou aquilo que agora está ocupando espaço na sua geladeira. Porque para eles, quando algo entra sem intenção, começa a pesar. No Japão eles acreditam que a comida esquecida vira carga emocional. Não só ocupa espaço físico, ocupa espaço na cabeça. Aquele pote que você vê toda vez que abre a geladeira e pensa um dia eu vou comer. Aquele frasco que está ali vai que. Aquela sacola que você nem lembra mais o que tem. Tudo isso gera uma sensação de desordem silenciosa. E não porque esteja sujo, e sim porque não tem história clara. Não tem propósito. Por isso eles se treinam para guardar alimentos com consciência. Eles sabem exatamente de que dia é, para qual refeição foi pensado e quando deveria sair. Eles não precisam de etiquetas complicadas nem marcadores especiais. Às vezes usam um papelzinho dobrado, outras vezes simplesmente a memória e a ordem visual. O mais comum é algo muito simples, o novo sempre vai atrás, o antigo na frente. Assim, quando você abre a geladeira, seus olhos veem primeiro o que deve ser usado. Não tem surpresas, não tem descobertas desconfortáveis, não tem isso está aqui há semanas. Eu antes guardava as coisas como entravam. Eu abria a geladeira e era quase uma caixa de surpresas. Algumas agradáveis, outras nem tanto. E essa incerteza cansa. Faz você fechar a porta rápido, tira sua vontade de cozinhar, gera culpa. Desde que eu adotei esse hábito japonês, isso mudou por completo. Agora eu sei o que tem, sei de quando é, e sei para que está ali.
A geladeira deixou de ser um espaço confuso e virou previsível. E isso é especialmente importante para nós, que levamos décadas cozinhando, guardando sobras, pensando no vai que. Muitas de nós crescemos com a ideia de não jogar comida fora, de guardar tudo, de aproveitar. Mas ninguém ensinou que aproveitar também significa usar a tempo, não só guardar. A data emocional te ajuda nisso, sem culpa e sem pressão. Quando você sabe que algo está ali porque foi pensado para uma refeição específica, você usa com mais respeito. E se já passou do momento, você não se castiga. Você simplesmente reconhece que cumpriu o ciclo. No Japão não se dramatiza tanto o descarte quando se faz com consciência. O que pesa é esquecer, não soltar. Abrir a geladeira com esse sistema é uma experiência muito diferente. Não tem medo, não tem confusão, não tem melhor nem olhar. Tem calma. Tudo tem seu lugar, seu momento, sua intenção. E essa tranquilidade se sente forte, sobretudo quando você já não quer complicar a vida nem carregar coisas desnecessárias. Desde que eu aplico a data emocional, o desperdício caiu muito, e curiosamente também caiu o meu estresse. Porque eu já não tenho aquela voz interna me dizendo que eu tenho comida esquecida. Agora a geladeira trabalha comigo, não contra mim. E isso, acredite, é um dos segredos japoneses mais poderosos. Porque não só organiza a geladeira, organiza a cabeça. Sexto segredo. Esse segredo é muito estranho, mas fascinante, e eu te confesso que no começo até me deu um pouco de risada. No Japão eles limpam a geladeira em silêncio. Nada de música de fundo, nada da televisão ligada, nada de fones para deixar mais suportável a tarefa. Silêncio total. Eles dizem que o barulho distrai, fragmenta a atenção e faz a gente deixar passar detalhes importantes. E claro, eu achei que era mais um exagero, algo muito japonês e pouco prático. Até que um dia eu testei. Eu desliguei tudo. Deixei a cozinha em silêncio, só o som da geladeira funcionando. E foi aí que eu entendi do que eles falavam. No silêncio, seus sentidos mudam. Seus olhos ficam mais atentos. De repente você vê aquela gotinha mínima num canto, aquele frasco que sempre esteve ali mas você nunca tinha registrado, aquela borda levemente pegajosa que com barulho de fundo passava completamente despercebida. Não porque você seja descuidada, e sim porque a sua mente estava em outra coisa. Os japoneses acreditam que quando você limpa com barulho, você limpa no automático. Você faz os movimentos, passa o pano, organiza rápido, mas você não está realmente presente. Em troca, o silêncio te obriga a estar ali, naquele momento, com o que você tem à sua frente. E a geladeira, que normalmente a gente ignora, vira quase um espaço vivo que começa a te mostrar o que precisa. Pode soar estranho, mas é exatamente assim. Eu senti algo muito curioso. No silêncio, o tempo parecia esticar. Eu não limpei por mais tempo, eu limpei melhor. Cada gesto foi mais preciso. Eu não repeti movimentos, eu não pulei cantinhos, eu não precisei voltar e limpar a mesma coisa 2 vezes. E quando eu terminei, eu tive aquela sensação estranha mas deliciosa de ter feito algo bem, sem pressa e sem desgaste. Para nós, que muitas vezes limpamos com a cabeça cheia de coisas, com a TV falando ao fundo ou com o rádio ligado para não sentir o cansaço, esse segredo é quase um convite para diminuir o ritmo. Não é fazer mais devagar, é fazer com atenção. E quando há atenção, a limpeza vira mais profunda mesmo que dure menos tempo, como eles dizem. No Japão o silêncio não é visto como vazio, é visto como espaço. Espaço para notar, para decidir, para cuidar. E aplicado à geladeira, esse silêncio te ajuda a perceber problemas antes que virem grandes. Você vê o pequeno, corrige a tempo e nunca chega no caos. É prevenção, não reação. Desde que eu comecei a limpar a geladeira em silêncio, algo mudou também dentro de mim. Eu já não sinto como uma tarefa chata, e sim como um momento de ordem. É quase meditativo, mesmo que pareça exagero. E quando você termina e fecha a porta, você sente uma calma especial, como se não só tivesse limpado um eletrodoméstico, mas também um pouquinho a cabeça. Se alguma vez você sentiu que limpa e limpa mas mesmo assim algo te escapa, teste esse segredo. Desligue tudo, fique em silêncio uns minutos e dê para a geladeira a sua atenção completa. Eu garanto que você vai ver coisas que antes não via. E quando você vê, você resolve sem esforço. Por isso essa limpeza japonesa, mesmo parecendo estranha, termina sendo mais profunda, mais eficiente e muito mais leve. Sétimo segredo.
Outro segredo pouco contado é que nem tudo deve estar frio, e esse me explodiu a cabeça porque vai totalmente contra como ensinaram a gente a usar o refrigerador. No Japão eles evitam encher demais, quase como uma regra não escrita. Eles acreditam, e com razão, que o frio precisa de espaço para circular. Quando a geladeira está lotada, apertada, cheia até em cima, o frio fica parado, a umidade se concentra e a desordem aparece muito mais rápido. Para eles, uma geladeira cheia não é uma geladeira eficiente, é uma geladeira cansada. O ar não se move bem, os cheiros se misturam, os alimentos não se conservam de forma uniforme e começam aqueles problemas que a gente conhece bem demais. Coisas que estragam antes do tempo, recipientes que suam, zonas com gelo e outras que não gelam nada. E claro, tudo isso vira mais sujeira, mais limpeza e mais frustração. Eu antes achava que quanto mais cheia estivesse, melhor aproveitada estava. Como se espaço vazio fosse desperdício. E aí está o erro. Os japoneses veem o espaço vazio como parte da ordem. Não como falta, e sim como respiração. Eles deixam espaços de propósito, não porque não tenham comida, e sim porque querem que tudo funcione melhor. É uma lógica completamente diferente, mas quando você aplica, não tem volta. Desde que eu comecei a deixar espaços livres, eu notei algo imediato. A geladeira suja menos. Não tem tantos derrames porque nada está apertado. Não tem frascos batendo nem tampas mal fechadas por falta de espaço. Tudo dá para ver de um olhar só, sem mexer coisas, sem tirar metade da geladeira para encontrar algo. E isso muda muito a relação que você tem com aquele lugar. Mas o mais surpreendente veio depois. Ao ver a geladeira mais desimpedida, eu parei de comprar comida desnecessária. Porque quando tudo está visível, você percebe o que já tem. Você já não compra por medo de faltar algo, você compra com intenção. E isso é muito japonês também, consumir com consciência, não por ansiedade. Eles dizem que uma geladeira cheia reflete uma mente saturada. E mesmo soando forte, faz sentido. Quando você abre a porta e vê tudo apertado, caótico, o seu corpo sente. Te sobrecarrega, te cansa, tira sua vontade de cozinhar. Em troca, quando há espaço, quando o frio circula, quando tudo está claro, a sensação é completamente diferente. A calma. Para nós, que já não queremos nos complicar nem carregar sacolas a mais, esse segredo é libertador. Você não precisa ter de tudo vai que. Você precisa ter o justo, bem colocado, com espaço ao redor. Isso faz a geladeira durar mais, funcionar melhor e te pedir menos limpeza. Desde que eu adotei esse hábito, limpar é muito mais fácil, tudo se vê melhor e a geladeira parece mais nova, mesmo tendo anos. E sim, curiosamente eu compro menos, gasto menos e me estresso menos. Porque eu entendi algo que os japoneses têm muito claro: a ordem não está em encher, está em deixar espaço. E o último segredo japonês, o mais raro e o mais poderoso, é que eles agradecem antes de fechar a porta do refrigerador. E quando eu ouvi isso pela primeira vez eu pensei, pronto, isso sim já é demais. Mas depois eu entendi que não tem nada de estranho quando você olha com calma. Não é algo religioso, não é uma oração nem um ritual complicado. É simplesmente um gesto de consciência. Um segundo de presença. Um pequeno ato que muda por completo a relação que você tem com aquele espaço. No Japão existe essa ideia profunda de agradecer aos objetos que cumprem sua função. Não porque tenham alma, e sim porque sustentam sua vida cotidiana. O refrigerador guarda o alimento, conserva, evita desperdício, permite que você coma tranquila. E no entanto, na maioria do tempo a gente trata como uma caixa que só abre e fecha sem olhar. Eles fazem o contrário. Eles reconhecem. E esse reconhecimento gera cuidado. Eu comecei a fazer quase como um experimento. Cada vez que eu fechava a porta, eu dizia em voz baixa ou mentalmente algo tão simples como obrigada por cuidar da comida ou obrigada por funcionar bem. E o que aconteceu depois me surpreendeu mais do que eu imaginei. Eu comecei a mexer nas coisas com mais suavidade. Eu parei de empurrar frascos. Eu fechei tampas com mais atenção. Eu revisei melhor antes de guardar algo. Sem perceber, eu comecei a sujar menos. E aí eu entendi o verdadeiro poder desse segredo. Quando você agradece, você cuida mais. E quando você cuida mais, você não quebra, não derrama, não acumula descuido. A geladeira deixa de ser um lugar que se suja sozinho, e vira um espaço que você acompanha. A limpeza já não é uma briga contra a desordem, é uma consequência natural do respeito.
Para nós, que passamos anos dando conta de tudo, esse gesto é profundamente curador. Porque não é só sobre a geladeira. É sobre reconhecer tudo o que você sustenta dia após dia. A comida, a casa, a rotina. Agradecer não é submissão, é presença. É dizer eu estou aqui, eu vejo, eu valorizo. Quando você começa a fechar a porta com gratidão, algo muda também dentro. A geladeira deixa de ser uma fonte de cansaço ou culpa e vira uma aliada. Um espaço tranquilo. Um lugar que não te exige, e sim te acompanha. E a partir daí, limpar vira um ato de calma, não uma obrigação pesada. Pode parecer pequeno, até insignificante. Mas eu juro que é um daqueles hábitos que, uma vez que você incorpora, você já não quer largar. Porque não toma seu tempo, não toma sua energia, e no entanto te devolve paz. E talvez esse seja o maior segredo japonês de todos. Entender que a ordem verdadeira não começa com o pano. Começa com a forma como você olha para o que você já tem. Olha, eu sei que depois dos 50 a gente já não quer complicar a vida, quer ordem, tranquilidade e rotinas que não esgotem. Esses segredos japoneses não te pedem força nem rapidez, te pedem intenção. E quando você começa a limpar assim, não só muda a sua geladeira, muda a forma como você se relaciona com a sua casa. Se alguma vez você abriu a geladeira e sentiu cansaço, este vídeo é para você. E se você chegou até aqui, me diga nos comentários qual desses segredos te pareceu mais estranho. Porque justamente aí costuma estar a maior mudança.